Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica assinala nestes dias a Semana das Vocações. Até ao próximo domingo vai promover a cultura vocacional. É o objetivo de um conjunto de iniciativas que hoje partilhamos consigo, ao mesmo tempo que contamos dois percursos de vida, o da irmã Sofia Alves e do diácono António Ribeiro de Matos, que estão hoje connosco e que cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem no programa Eclésia. Começámos precisamente por esse percurso de vida, da vossa vocação. Irmã Sofia, como é que foi essa decisão, descoberta e decisão de alinhar com as irmãs da Aliança de Santa Maria? O meu percurso vocacional começou comigo bastante jovem, mas com uma jovem cheia de mundo. Como é que eu poderei dizer isto? Com a totalidade de uma vida dos jovens de hoje, não é? Os amigos, as festas, a diversão, tudo isso, o futsal. Havia também essa paixão pelo futsal, não era? Exatamente, sim. Futsal era a minha vida, basicamente. E deixou completamente? Deixei completamente, digamos que até à entrada, não deixei. Estava bastante imbuída da vida do futsal. Depois, obviamente que deixei, mas também continuamos a fazer desporto, porque isso também é bom, faz sempre bom, bem à saúde, é verdade. Na minha vida, quando comecei a discernir, foi por basicamente uma deucidência. Eu chamo isto sempre uma deucidência. Porque eu não coincidência. Não coincidência. Na altura diria coincidência, agora digo deucidência sem dúvida. Porque na minha vida a minha vida foi sempre feita destas deucidências de Deus. Tudo isto aconteceu quando entrei para o grupo de jovens. Andava eu no futsal, nos amigos, e pediram para eu ir tocar guitarra para o grupo de jovens, para a missa. Eu pensei, pronto, está bem, ok, tudo bem. E estávamos aqui na zona oeste do Patriarcado, não é? Torres Vedras, exatamente. Mais concretamente na Silveira, paróquia da Silveira. E nesse grupo de jovens foi onde eu tive um dos grandes confrontos da minha vida comigo própria, que foi isso que depois me permitiu fazer o discernimento vocacional. E porquê é que eu digo isto? Porque foi uma altura da minha vida em que eu entrei em crise identitária. Isto porque sentia, por um lado, que era a Sofia das festas, dos amigos, do futsal, e depois sentia que era a Sofia de ir à igreja, de ir à missa, de estar com o grupo de jovens. E isso começou a entrar em conflito. Eram dois mundos completamente separados? Dispares. De tal forma dispares que eu sentia que era duas pessoas diferentes. E quando comecei a sentir isto na minha vida, foi na altura em que eu precisei decidir. E, por um lado, sentia o vazio quando andava nas festas e saía delas. Por outro, quando estava com o grupo de jovens, sentia que era preenchida de alguma forma. Ao início não percebia muito bem porquê, e depois comecei a perceber qual era a razão. E essa razão foi Jesus Cristo desde o início. E como é que aconteceu a conciliação entre essas duas Sofias? Aconteceu com muita oração. Na altura, com acompanhamento também espiritual, de um sacerdote que estava comigo e que me ajudava, e que me ajudou também a entender qual era o caminho que eu queria seguir. E a partir daí eu percebi que teria de optar. E optei precisamente pela vida com Deus, com Jesus. No grupo de jovens, nas noites de oração que fazíamos, e isso tudo me dava uma forma nova de viver, uma forma nova de estar. E para seguir essa via com Jesus foi preciso deixar muita coisa que antes preenchia o seu dia-a-dia? Sim. Sim, devo dizer que sim. Não eram conciliáveis? O futsal era conciliável. Nada impede uma coisa com a outra. Mas certos comportamentos, certas formas de estar, eu tive de deixar, porque não me coadunava com elas. Não me sentia bem a ter esses comportamentos, ao mesmo tempo que a minha vida interior ia começando a ganhar um outro rumo, um outro nível. E já voltamos a retomar o seu percurso de vida, agora dentro de uma congregação religiosa, não é? As Irmãs da Aliança de Santa Maria, e fazemos-lo nesta Semana das Vocações, precisamente para evocar percursos vocacionais. O diácono António Matos terá outro percurso completamente diferente, não sei se também gosta de futsal. Enfim, não é uma questão de gostar ou não, mas olhando para mim percebe-se que pelo menos não sou grande praticante do futsal. Tem que haver outras diversões também. Mas como é que foi essa descoberta, no caso, pelo sacerdócio? Sim, eu cresci numa família que costumo dizer culturalmente católica. Não propriamente de me educar a ir à missa, mas culturalmente católica. E graças a Deus tive uma avó que foi assim a minha primeira catequista, que eu costumo dizer, não me lembro de não saber rezar, não me lembro de não saber quem era Jesus,
porque a minha avó era assim a figura de católica da família, e que me foi educando e ensinando e guiando. Graças a Deus andei por vários colégios católicos, vários grupos, vários movimentos que me deixavam não perder totalmente a ligação com Jesus. E andava um bocadinho entretido entre política, entre outras atividades de voluntariado, envolvido em muitas coisas, mas hoje em dia percebo que era o meu coração à procura de algo maior. E depois tive assim o meu cair por terra como São Paulo, em 2011, em agosto, quando numa viagem de carro, vinha a guiar, a seguir ao almoço, tranquilo, de casa de uma família amiga, e aí uns 30, 40 quilómetros depois de ter saído de casa, tive um acidente, acordei na ambulância, com a clara sensação, se eu tivesse ido lá para cima, Nosso Senhor, quando me mostrasse a minha vida, tinha-lhe dito, não valeu a pena. Não a vivi bem. E este sentimento fez-me querer aprofundar até questões que já existiam dentro de mim, mas que estavam a passar muito ao lado, que eu não ligava. A hipótese de ser padre era uma entre tantas em cima da mesa e que eu até aguardava muito para mim. E esse acidente, essa também deuscidência, foi a forma que Deus teve, ou que Deus aproveitou, para dizer, António, tens mesmo de levar esta questão a sério. E fez-me caminhar e perceber que aquilo que eu andava à procura em tantos lados, só Deus é que poderia responder. Pelo meio, houve um curso de marketing, não é? É verdade. Este acidente acontece quando eu estou a preparar-me para o último ano da licenciatura de gestão de marketing. Mas mesmo assim, é curioso que eu no curso, muitas vezes ouvia os professores a falar, etc., e dizia, tudo muito bem, mas isto não me preenche. É pouco. Isto é pouco. Não é? Até fazendo aqui a ligação com a questão da Semana das Vocações, não era sonhar os sonhos de Deus, eram sonhar os meus sonhos, mas não eram os de Deus. E depois, como é que foi essa aproximação aos sonhos de Deus, como está a referir, e a descoberta depois no seminário para os passos em ordem ao sacerdócio? Eu, na altura, quando tive o acidente, já era acompanhado por um padre do seminário, padre Nuno Amador, mas de direção espiritual normal, não era em vista à vocação. E nesse momento em que eu percebo que as questões que estavam ali de lado e que eu não tinha medo de mexer eram precisas pôr em cima da mesa, começámos a falar do assunto e entrei no seminário em 2012. Depois estive 3 anos no seminário de Caparide, de São José de Caparide, do Patriarcado de Lisboa. Fui para o seminário dos Olivais, enfim, pelo meio, a iniciação ao curso de Teologia, ao mestrado integrado de Teologia, no seminário dos Olivais, a questão pastoral, na paróquia de Nossa Senhora do Amparo de Benfica, e depois na Ramada, e em 2017 saí do seminário, porque já havia aqui várias questões em cima da mesa e eu percebia que fazia muitas coisas, mas que não reconhecia no meu coração um coração que caminhasse para um coração de pastor. E saí do seminário, decidi sair. Mas dúvidas sobre a certeza da vocação sacerdotal? Exatamente, sem a certeza de que o Senhor me chamava a ser padre. E como eu estava até perto, mais ou menos a 1 ano, da ordenação, percebi que não me fazia sentido continuar a caminhar com tantas dúvidas. E foi preciso sair para que as coisas, de forma muito natural e sem ser pelo meu esforço, tomassem o seu lugar. A minha mãe... Não foi preciso outro acidente, não? Não foi preciso. Aliás, quando eu pegava em carros, às vezes tinha medo e dizia, olha, se tu me falas da mesma forma, não muito obrigado. A minha mãe costumava dizer, ele saiu do seminário, mas o seminário não saiu dele. Porque foi preciso eu sair para, de repente, aquilo tudo que outros viam em mim e que eu próprio ia reconhecendo alguns sinais, se mostrassem não porque estava num ambiente de seminário, mas porque era Deus que tinha semeado em mim este ardor pastoral, este desejo de me entregar a todos, de abraçar a todos, própria de um padre e de um padre diocesano também. Agora é diácono, a poucos meses de ser ordenado padre? Se Deus quiser, a 4 de julho serei ordenado padre aqui na Diocese de Lisboa. Que será, enfim, conclusão de uma etapa, início de outra, não é? E estes diferentes percursos de vocação, ficamos a conhecer 2, não é? Os vossos 2 percursos, mas esta semana tem esse objetivo de evocar estes percursos e afirmar a possibilidade de descobrir uma vocação a partir de tantas mediações
seja de amigos, de colegas, seja de um acidente, seja de futsal, tudo isto acontece sempre de forma muito pessoal. A vocação de cada um, a descoberta da vocação de cada um. A vocação de cada um é sempre pessoal, porque Deus chama a pessoa. Chama-a dentro de uma comunidade. A descoberta é que pode ter aí, enfim, diferentes contextos, diferentes nuances, sim. Sim, é verdade. Qualquer um de nós, dentro do seu contexto, Deus vai chamá-lo aí. Não vai chamá-lo fora, vai chamá-lo com aquilo que ele é, com a verdade que ele é, com a beleza que ele é, com a bondade e também com a história de fracasso, de pecado que tem. Tudo isso, Deus chama essa pessoa. E há uma máxima que eu gosto muito, que é muito bela, que é: Deus não escolhe capacitados, capacita os que escolhe. E isso no meu percurso vocacional motivou-me sempre muito a andar para a frente, porque nas vezes em que me sentia fraca, lembrava que Deus estava comigo e que Deus me capacitava para esta missão. E celebrar esta Semana das Vocações, assinalar esta Semana das Vocações, tem o objetivo de focar a atenção nessa realidade do chamamento, da vocação. Será uma certeza que vocês afirmam e que têm, mas que pode estar distante de muitos percursos de vida? A realidade vocacional, sim, pode estar distante, não sei. Sim. Por isso há aqui a preocupação de criar uma cultura vocacional, não é? Com esta semana. É necessário criarmos, não quer dizer que não exista, mas irmos aprofundando esta cultura vocacional e percebermos que o cuidado das vocações não é do padre, da freira, é de uma comunidade inteira, é de uma igreja inteira. E nesse sentido, até estes materiais têm a beleza de terem sido feitos por mais de 100 pessoas. De diferentes... São materiais para divulgar a vocação todas as vocações, ao longo desta semana, ao longo de toda a semana. Todas as vocações. Bem, a primeira vocação é logo a de sermos batizados, mas depois, ao longo da semana, somos chamados a olhar para a vocação ao matrimónio, para a vocação laical consagrada, para a vocação missionária, sacerdotal e para a vida religiosa ativa e contemplativa. E estes materiais têm esta bondade de todos eles foram feitos por pessoas de todas as vocações, de todas as dioceses do nosso país, de diferentes carismas, e, portanto, só isso já pôs a Igreja de norte a sul de Portugal a rezar pelas vocações, a olhar para as vocações e a preparar esta semana. E que materiais são esses, então? A Semana das Vocações, ela tem diversos materiais, desde mistérios para o terço, para cada dia, e cada mistério contempla precisamente o rezar por uma vocação em específico. O rezar pelo matrimónio, o rezar pelos leigos consagrados, o rezar pela vida missionária, o rezar pela vida consagrada ativa e contemplativa. Todos esses materiais têm ordem a que cada um de nós, durante esta semana, pelo menos durante um dia, reze por essas pessoas. E como o António dizia, de facto, a beleza de vermos que a Igreja porque que nem que seja por uma pessoa por cada diocese, amigos nossos que fomos contactando para nos ajudarem, fez com que pudéssemos de facto mostrar que toda a Igreja em Portugal, todas as pessoas, famílias, pessoas em discernimento também, das diferentes etapas, noviças, postulantes, todas elas puderam dizer e rezar e estar a rezar estas vocações que durante esta semana vamos todos rezar também por elas, com e por elas. Há também a questão de procurarmos fazer uma ponte, até com a cultura que temos, com algumas sugestões culturais, e aí podemos contar com a ajuda de algumas pessoas, entre elas o cardeal Dom José Tolentino, que prontamente se disponibilizou a ajudar-nos, e também a percebermos como a cultura em que estamos nos pode ajudar e aprofundar esta dimensão vocacional. Pelo que me apercebi que tem já na divulgação desses materiais na página da internet da Comissão Episcopal Vocações e Ministérios, há um conjunto de vídeos também que vão acompanhar cada dia desta semana. Sim, esses vídeos são muito bonitos, primeiro porque a cada dia da semana expressa a própria vocação pela qual estamos a rezar no dia e procuram percorrer todas as idades. Tentámos percorrer desde no matrimónio a pessoas que estão casadas há 2 anos até pessoas que estão casadas há 56 anos, com a própria maturidade da forma como viveram o próprio sacramento e a própria vocação. E a cada dia procuramos então que as diversas vocações, nos seus diferentes estados, pudessem dar voz à sua vocação e explicar o que é a sua vocação. Eu diria até que esses vídeos foram muito benéficos, pelo menos para mim, porque andámos nós, enfim,
a percorrer e à procura de todos esses sítios, a sair de Lisboa, a ir até a Leiria, a Coimbra, a Setúbal, para também mostrarmos a diversidade das vocações no nosso país, na Igreja em Portugal. E tudo isso, pessoalmente, para mim, foi uma riqueza de ir conhecendo e contactando com tanta diversidade e unidade. E é isso que faz a Igreja, esta diversidade de vocações e unidade, porque seguimos todos o mesmo Cristo Bom Pastor. E depois lançaram mãos à obra, não para escrever um texto, mas para editar um vídeo e partilhá-lo agora de muitas formas, não é? Também nas redes sociais e etc. Sim, todos os materiais durante esta semana são possíveis de ser partilhados nas redes sociais e serão também feitos e podem repartilhar a partir dos canais de YouTube, Instagram e Facebook da Comissão. E a edição de vídeo teve a particularidade de ter um caminho de dificuldade própria. Foi um trabalho vosso, não é? Sobretudo da irmã Sofia. Sim, foi um trabalho de toda a equipa, quer de um lado, quer do outro. Nós todos ajudámos nisto, quer a cortar vídeos, quer a montá-los. Toda a equipa, dos cinco membros que somos, tivemos mão nesta edição também, nem que seja só rezar para que as coisas chegassem a bom porto. Tudo isto em torno desse tema que há pouco o António já evocou, sonhar os sonhos de Deus, é o lema desta semana que preside as várias iniciativas? Sim, este lema nasce, ou brota da mensagem do Papa, que todos os anos nos escreve uma mensagem para este dia. Inspirado em São José, no caso exatamente, deste ano. neste ano em que somos convidados a olhar para São José, e o Papa escreve-nos uma mensagem a olhar também para São José, este homem capaz de sonhar os sonhos de Deus, este homem capaz de largar as suas fragilidades e dificuldades para abraçar um sonho maior que ele e um sonho maior que nós. E a vocação é isto mesmo, é abraçarmos um sonho que é maior que nós, porque é um sonho que nasce do coração de Deus. E estamos a terminar o nosso programa, eu gostava de voltar a essa cultura vocacional e sobretudo na diferença que tem essa descoberta da vocação com a descoberta de uma profissão. Falámos da mesma coisa? Vocação e profissão. Sim. Eu diria que vocação e profissão não são propriamente a mesma coisa, pelo menos no meu ponto de vista. Creio que nós somos chamados a algo, a pertencer a uma família de Deus, a partir do batismo, e a corresponder com o chamamento que Deus nos faz, seja para que vocação for. E é óbvio que depois, estando quase fervorosamente, não é, a viver essa vocação, a vivê-la com radicalidade e totalidade, depois todas as profissões que nos são dadas durante esse percurso vocacional são vividas com a totalidade de Deus. E por isso, talvez a vocação complemente também depois a nível profissional. Eu diria que nós, se calhar, quando falamos em profissão, falamos muito numa lógica do fazer. E a vocação é sempre numa lógica do ser. Eu não faço coisas de padre ou de diácono, eu sou diácono, se Deus quiser, hei de ser padre. Mas também é preciso ter vocação para ser médico, por exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. Mas é o perceber que a vocação vai mais fundo à nossa identidade. Muda-nos. Claro que temos vocação para ser médico, professor, etc. Mas esta vocação de que falamos é mais fundo, mexe com aquilo que somos e brota depois também deste coração de Deus. Como é que se fala de tudo isto aos adolescentes e jovens? Como é que se propõe uma cultura vocacional? Eu proporei uma cultura vocacional a partir do testemunho. Diria que cada vez mais é preciso que o nosso testemunho enquanto consagradas, consagrados, padres, possa ser um testemunho de totalidade, de entrega de vida. E é isso que atrai os jovens de hoje. E a preocupação, ao falar da vocação, não é só de ser ou sacerdote ou religiosa. Não, é de tudo, de tudo. Eu acho que hoje em dia propor ser cristão é propor a radicalidade da vida cristã. Propor a radicalidade de Deus e de seguir Deus na nossa vida, seja em que contexto for, sendo jovem, adolescente, criança, seja onde for. Porque hoje é mais preciso de facto que cada jovem possa sentir que é também chamado a esta totalidade, esta radicalidade na sua própria vida, no seu contexto, com aquilo que ele é. Porque Deus ama aquilo que ele é. Eu diria, sem discordar, claro, mas complementando até, nesta dimensão do testemunho e o testemunho da alegria de seguir Jesus. Ou seja, a vocação, primeiro, não é um envelope fechado que nos chega à casa, abrimos e pronto. E se nos enganamos... O vosso percurso comprova, não é? Exatamente. Se nos enganamos, Deus fica de mãos e pés atados. Não. Mas, sobretudo, sermos capazes de perceber a vocação
é um caminho de alegria. Provavelmente não, às vezes, a alegria que esperamos, mas a alegria de seguir Jesus e de saber que caminhamos com Ele, que sonhamos com Ele. E, portanto, como é que se fala de vocação? Através do testemunho alegre de casais, de padres, de freiras, de religiosos, de religiosas, de gente que se entrega toda a Deus para sonhar os sonhos de Deus e que descobre aí uma alegria que não vem de mais lado nenhum a não ser dele e que não se encontra em mais lado nenhum. E terminamos o nosso programa precisamente com esse testemunho mesmo que breve, feitas as opções. A irmã já está na congregação há quantos anos? Há 10 anos. Há 10 anos. Sim. E que testemunho deixa? Alguma vez sentiu que se calhar teria sido melhor ficar com a bola nos pés no futsal? Não. Esse é um daqueles nãos que eu consigo dizer com o coração cheio. Porque sinto que a vocação que hoje, a vida consagrada, a minha vocação à vida consagrada, é a vocação que mais me deixa feliz. É a vocação que até hoje mais me preencheu, até os dias de hoje e sempre. Este ano farei votos perpétuos e este sim total é um sim final. É um sim para o sempre da minha vida, porque a vocação religiosa, para mim, é a vocação certa, porque o Senhor me escolheu e eu aderi ao chamamento dele. O diácono António uma vez pensou em voltar à gestão de marketing? Não, à gestão de marketing não, à política não. Tive esta saída do seminário por dúvidas no percurso que estava a fazer, mas até isso eu pude experimentar a fidelidade de Deus. Deus não desiste de mim, tal como não desistiu de ninguém. E os sonhos que Ele tem para nos propor, a mim, a si, à irmã Sofia e a toda a gente que nos acompanha lá em casa, Ele não desiste. Assim saibamos nós também acolher o sonho que Ele tem para nos propor. Agradeço-vos os testemunhos e a apresentação da proposta que é feita para a Semana das Vocações que está em curso, e felicidades. Muito obrigado, para igualmente. A vossa vocação, né, de todos os dias igualmente, agora. muito obrigado. Nós, mais logo, voltamos à sua companhia no programa na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Esta semana e ao longo desta semana partilhamos histórias que partem todas de Palassolo, em Bragança, o local onde está a nascer o novo mosteiro. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.